Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Vamos agora falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Nos blocos anteriores, falamos acerca do funcionamento das orações subordinadas substantivas. Agora vamos passar às adjetivas. Veja comigo a tela, por gentileza, e olha só o que nós temos aqui. As orações subordinadas adjetivas. Primeiro ponto, elas se classificam em dois tipos, ok? Explicativas ou então restritivas. O que significa essa classificação explicativa e restritiva? Porque vimos nas substantivas que a classificação se dava por meios sintáticos. Ou seja, a classificação se dava porque era sujeito, porque era predicativo, porque era objeto direto, porque era objeto indireto. Neste caso, essas orações aqui, essa classificação, ela é pura e simplesmente semântica. Portanto, ela diz respeito ao sentido, ok? Essa diferença entre essas orações é uma diferença semântica, ok? E como é que eu vou saber essa diferença semântica? Queridos, quando eu falo em uma oração que é explicativa, é uma oração que aparece com pontuação. Ok? Sobretudo, vírgula, travessão, parênteses, ok? São pontuações que podem aparecer. Ao passo que as orações que são restritivas, elas aparecem sem pontuação. Essa diferença, meus queridos, entre ter ou não a pontuação, essa diferença entre ser explicativa ou restritiva, ela possui impacto apenas na semântica, ou seja, ela possui impacto apenas no sentido original do texto, ok? É onde ela impacta, é onde ela age, ok? E são introduzidas por pronomes relativos. Detalhe, vou fazer o mesmo acréscimo que nós havíamos feito em outra oportunidade. Elas são introduzidas por pronomes relativos quando desenvolvidas. Porque mais tarde falaremos sobre as orações reduzidas, então vamos falar sobre as orações que são desprovidas de pronome, neste caso. São introduzidas por pronomes relativos. Quem é que pode desempenhar a função de pronome relativo? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, quando, como. Queridos, são algumas possibilidades de pronomes relativos. Detalhe importante. Desses que acabei de listar, eu garanto a você que esses 4 primeiros aqui são os mais cobrados em prova. E, aliás, desses 4 primeiros, este aqui é o que aparece com muita frequência, com muita assiduidade em provas. Quero chamar sua atenção para um detalhe. Pronome relativo é uma classificação da língua portuguesa que é, veja comigo aqui na frente, morfológica, diz respeito a morfologia, ok? Diz respeito às análises morfológicas. E todo pronome relativo da língua portuguesa, todo pronome relativo, possui função sintática. Já estou adiantando isso para você porque, veja comigo, eu comentei com você que lá nas orações substantivas havia as conjunções integrantes que e se. Conjunção integrante é uma classificação da morfologia e conjunções não possuem classificação sintática. Elas não são classificadas, as conjunções apenas, como elementos sintáticos. É a oração introduzida pela conjunção que possui classificação sintática. Já o pronome relativo, que é diferente da conjunção, o pronome relativo é uma classificação da morfologia, mas que vai possuir classificação sintática, vai possuir função sintática. Ou seja, poderemos chamar um pronome relativo de sujeito, de objeto direto, de adjunta adnominal, de adjunta adverbial. Todavia, neste exato momento eu quero trabalhar com você só e somente só as orações subordinadas adjetivas no seu entendimento enquanto período composto. Mais à frente, teremos um bloco para discutir funções sintáticas associadas a pronomes relativos, ok? Neste exato momento eu quero simplesmente que você entenda quais são as orações adjetivas, a fim de que você possa classificá-las e, sobretudo, compará-las com as orações substantivas, ok? Mas seria essa a ideia. São introduzidas por pronomes relativos. Quais pronomes relativos? Que,
o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, como e quando. Ficou faltando aqui, deixa eu me acrescentar um o aqui, né? O qual, a qual, os quais, as quais. Inclusive, é um teste que você tem para saber se um que é um pronome relativo. Toda vez que nós queremos saber se um que é pronome relativo, um dos testes possíveis é justamente substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Eu faço a substituição e ali eu posso descobrir se estou diante de um pronome relativo da língua portuguesa. Então vem cá comigo. Vou colocar para você aqui na tela. Testes que nós temos. Quais são os testes? Teste 1. Perceber o valor adjetivo da oração. Perceber o valor adjetivo da oração. Vem cá comigo, por favor. Quando eu falo em valor adjetivo da oração, lembre-se de que o que é um adjetivo? O que caracteriza substantivos. O que dá características a substantivos. Perfeito? É o que dá característica a substantivos, ok? Por que estou colocando isso aqui para você? Veja comigo no exemplo a seguir. Jesus, que foi um grande profeta, anunciou a paz. Note comigo, por favor, que eu tenho dois verbos. O verbo foi e o verbo anunciou. Segundo o meu texto, quem anunciou a paz? Jesus. E Jesus que aqui está é o meu sujeito. Daquele verbo que está ali, anunciou a paz. Quem anuncia, anuncia algo. Anuncia o quê? A paz, que é o meu objeto direto. Mas eu não estou neste texto falando de um Jesus qualquer. Eu estou falando do Jesus que tem essa característica aqui, ó, que foi um grande profeta. Beleza? Ou seja, esta minha oração que aqui está, ela caracteriza Jesus e Jesus é um substantivo. Por isso eu noto o valor adjetivo da oração que está aqui empregada. Veja comigo a frase de baixo. Os servidores que recebem bem trabalham satisfeitos. Veja que eu tenho dois verbos, o verbo recebem e o verbo trabalham. Segundo o meu texto, quem é que trabalham satisfeitos? Ora, quem trabalham satisfeitos? Os servidores. E os servidores é, portanto, o meu sujeito. Veja para mim que satisfeitos é uma característica atribuída aos servidores, portanto, é um predicativo do sujeito. Esse verbo trabalham é um verbo de ligação, não. Um verbo intransitivo por se tratar de um verbo de ação. Agora veja comigo. Eu poderia dizer simplesmente assim, ó, os servidores trabalham satisfeitos. Mas não são servidores quaisquer. São servidores que recebem bem. Ou seja, esta oração que recebem bem tem a responsabilidade de atribuir uma característica aos servidores. Não são servidores quaisquer. São só os servidores que trabalham bem, que recebem bem. Ou seja, esta oração possui valor adjetivo no trecho em que se insere. Em outras palavras, se eu percebo o valor adjetivo dessas duas orações, valor adjetivo porque elas têm a missão de caracterizar substantivos, é uma forma que eu tenho de dizer que nos dois casos eu estou diante de orações que são subordinadas e que são adjetivas da língua portuguesa. Orações subordinadas adjetivas da língua portuguesa, tudo bem? Claro que temos a classificação delas e nós já comentamos. Você já sabe que a oração subordinada adjetiva se classifica em explicativa ou restritiva, ok? E eu disse a você, explicativa com pontuação, restritiva sem pontuação. Veja que no primeiro caso, eu tenho pontuação. Então, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Ao passo que no de baixo, uma oração sem pontuação, oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Então, ali eu tenho a classificação delas. Essa daqui é uma das formas que eu tenho para saber se a oração é adjetiva, percebendo o valor adjetivo da oração. É a única forma? Não. Qual é a outra forma? Eu vou colocar para você aqui, porque na verdade eu não quero que você escolha um teste para você. Eu quero que você tenha os dois disponíveis, a fim de que você faça a melhor análise na hora da sua prova. Teste 2. Teste 2. Observar se há
pronome relativo. Observar se há pronome relativo. Queridos, o pronome relativo ele tem uma serventia. Qual é a serventia do pronome relativo? Introduzir, oração subordinada adjetiva. Vou comentar com você algo importante. Toda vez que eu encontro um pronome relativo, isso significa que eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Não existe pronome relativo sem oração subordinada adjetiva. Mas o contrário existe. Existe oração subordinada adjetiva sem pronome relativo. Que tipo de oração é essa, professor? As reduzidas. Porque nas orações subordinadas adjetivas reduzidas, não vai haver pronome relativo e a oração continua a ser adjetiva. Portanto, repito, todo pronome relativo está associado a uma oração subordinada adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva possui pronome relativo? Não, ok? O pronome relativo só existe na oração subordinada adjetiva, mas a oração subordinada adjetiva existe sem o pronome relativo. Como neste exato momento estamos falando apenas das orações desenvolvidas e não das reduzidas, então nós vamos enxergar a presença do pronome relativo. Neste caso, veja comigo, por favor, que a substituição que eu posso fazer é aquela clássica, né? Eu posso fazer a substituição do que por o qual, a qual, os quais, as quais. Cuidado, hein? É necessário que você saiba fazer a concordância. Este que aqui, ele vai ser substituído por quem? O qual. Por quê? Jesus, o qual foi um grande profeta, anunciou a paz. Professor, por que você optou por o qual? O qual é masculino e singular, para concordar com Jesus, ok? Veja comigo na próxima. Os servidores que recebem bem, ou seja, os servidores os quais recebem bem, trabalham satisfeitos. Descobri que os dois que são pronomes relativos. Elias, por que você optou neste caso por os quais? Os quais é masculino plural para concordar com os servidores. Então, sempre precisa estar atento a essa questão da concordância. Eu poderia, então, descobrir que a oração é adjetiva por dois caminhos. O primeiro deles, percebendo o valor adjetivo da oração. Esse é o primeiro caminho. E ele vai servir tanto para as desenvolvidas, bem como para as reduzidas. Agora, quando há o pronome relativo, eu também posso fazer essa análise. Jesus, que foi um grande profeta, anunciou a paz. Jesus, o qual foi um grande profeta? Então eu descobri que esse que é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, necessariamente essa oração é oração subordinada adjetiva, com vírgula explicativa. Se eu descubro que esse que aqui está é um pronome relativo, eu descubro que necessariamente essa oração que está aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva porque está sem pontuação. Então eu tenho dois caminhos para dizer se a oração é subordinada adjetiva. Eu quero que você tenha esses dois recursos à mão sempre. O meu aluno não se pauta apenas por um recurso, ele se vale da maioria dos recursos, uma vez que, claro, isso pode aparecer para você em provas em diversos formatos. Até porque, meus queridos, eu vou comentar com você o seguinte, vou ser muito honesto. Em praticamente todos os casos, quando houver um que pronome relativo, praticamente todos, eu não disse todos, você vai conseguir substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, em praticamente todos os casos. E além disso, o pronome relativo que mais aparece em provas mesmo é o que. Eu vou ser até mais explícito com você. Quando nós falamos de questões que envolvem orações subordinadas adjetivas com pronomes relativos, eu vou colocar ainda com um número pequeno, viu? A cada 10 questões sobre orações adjetivas, 9 delas vão apresentar o que, entendeu? Então o que ele tem um papel muito importante, ele é o elemento de destaque, ele é o elemento, a estrela da companhia que estamos aqui agora trabalhando, ok? Os outros, você deve saber? Deve, mas aparecem com a mesma frequência? Não, não aparecem com a mesma frequência, ok? Então você está ali diante desse valor adjetivo explicativo dessas orações. Volte comigo, por favor. Eu quero que você se lembre de que essas orações que são subordinadas e que são adjetivas da língua portuguesa, elas são tidas como, elas são equivalentes, iguais a adjuntos, adnominais, oracionais. Tudo bem? Elas são tidas como adjuntos adnominais oracionais, seja ela explicativa, seja ela restritiva. Por que estou chamando a sua atenção para isso? É provável que uma prova de concurso te pergunte se uma oração adjetiva funciona como adjunto adnominal? Pouquíssima chance
de isso acontecer, ok? Mas o que nós temos de alunos que confundem oração adjetiva com aposto explicativo é enorme. A quantidade de alunos que faz isso é enorme. E aposto explicativo não é oração subordinada adjetiva explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa não é aposto explicativo. Aposto não possui verbo. E mais, quando a gente fala de oração que desempenha a função de aposto, é oração subordinada substantiva apositiva, ok? O que esses dois elementos da sintaxe compartilham, tanto o aposto bem como a oração adjetiva, é o valor explicativo. Mas oração adjetiva não é aposto, aposto não é oração adjetiva. Não confunda um com o outro, pelo amor de Deus. Tudo bem? Então são classificações diferentes. Ah, Elias, mas você disse aqui agora que existe uma diferença de sentido entre ser explicativa e ser restritiva. Existe de fato essa diferença de sentido. E saiba de algo. Sempre que eu coloco a vírgula numa oração subordinada adjetiva ou retiro a vírgula de uma oração subordinada adjetiva, eu altero o sentido original do texto. Isso sempre acontece. Uma oração adjetiva com vírgula não tem o mesmo sentido de uma oração subordinada adjetiva sem vírgula, e vice-versa. E eu quero te mostrar como. Primeiro passo. O que é esse papo, professor, de explicativa e de restritiva? Vem cá. O que significa restringir? Vou começar aqui por baixo. O que significa restringir? Restringir significa separar. Restringir significa limitar. Por exemplo, se eu digo a você assim, ó, estou em uma dieta que prega a restrição ao glúten. Olha só, estou em uma dieta que propõe a restrição ao glúten. Com isso, o que eu sei? Eu sei que existe um conjunto de alimentos no mundo. Desses alimentos no mundo, existem alguns com glúten, alguns sem glúten. Se a minha dieta é de restrição ao glúten, eu posso comer tudo aquilo que não possui glúten, porque aquilo que possui glúten eu não posso comer. Ou seja, no conjunto de alimentos, eu separo, divido os que têm glúten dos que não têm glúten, eu vou consumir só os que não possuem glúten. Isso significa restringir. Olha comigo a tela. Quando eu falo, aqui no caso, servidores que recebem bem, como oração subordinada adjetiva restritiva, se ela é restritiva, a finalidade dela é o quê? Separar, dividir. E dividir quem? Os servidores. Eu sei que quando essa oração é restritiva, o sentido que eu tenho é de que há servidores. Vou colocar assim, ó. Parte dos servidores recebe bem. Ok? É como se eu tivesse assim, ó. Vou desenhar isso para você em conjunto. Eu tenho um grupo de servidores. Ok? Desses servidores, tem a parte que ganham bem, que recebem bem. Vou colocar um R aqui para você para ficar mais explícito. E tem aqueles que não recebem bem. E esta minha oração diz respeito apenas ao grupo dos que recebem bem. Ou seja, somente a este grupo. Essa oração, portanto, tem a finalidade de limitar, separar, dividir. Voltando, então, quando eu falo de uma oração subordinada adjetiva explicativa, explicar não significa separar. Explicar significa dizer quem ou o que é. Quem ou o que é. Quando eu falo em explicar, eu falo em definir, ok? Eu falo em definir. Então eu tenho uma diferença. Veja comigo nesse texto. Jesus, vírgula, que foi um grande profeta, vírgula, anunciou a paz. Quando eu olho para essa oração ela tem a finalidade de explicar quem é Jesus. Ou seja, definir quem é Jesus. É como se eu estivesse perguntando, poxa, quem é Jesus? Dizer quem é. Quem é Jesus? Jesus foi um grande profeta. Ou seja, eu tenho essa oração que funciona como uma explicação. Ou seja, ela define Jesus. Define Jesus. Ok? Define o substantivo Jesus. Ah, Elias, em qual que seria a mudança de sentido provocada em cada um desses casos? Qual que seria a mudança de sentido? Pare comigo e pense. Os servidores que recebem bem trabalham satisfeitos. Se eu coloco uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, essa minha oração deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Se ela passa a ser explicativa, eu tenho uma mudança de sentido. Um sentido que antes servia para restringir, separar, limitar,
passa a ser um sentido para definir os servidores. Ou seja, eu não quero mais separar os servidores. Eu quero definir os servidores. É como se você me perguntasse, Elias, me define uma coisa, o que é um servidor? Aí você me diz, servidor é aquele indivíduo que recebe bem, ok? Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é o seguinte, vem cá, deixa eu colocar para você aqui, ó. Se fosse explicativa, seria possível entender que todos os servidores ganham bem. Isso é uma diferença de sentido absurda, ok? E por que é uma diferença de sentido absurda? Ora, note comigo. Quando eu coloco um valor restritivo, eu quero separar. Quando eu coloco um valor explicativo, eu quero definir. Ou seja, eu estou definindo para você os servidores. Eu não quero mais dividir. É como se fosse característica de toda a classe. Todos recebem bem. Só de colocar uma vírgula. No caso de cima, Jesus que foi um grande profeta. Eu tenho ali uma característica única, ok? Atribuída a Jesus, eu estou definindo Jesus. Vou colocar aqui, ó. Se fosse restritiva, seria possível entender que existe mais de um Jesus. Seria possível entender que existe mais de um Jesus. Ok? O que eu quero comentar com você sobre isso? Ora, se fosse restritiva, por que eu entendo que existe mais de um Jesus? Porque restrição significa separação, limitação, divisão. Se fosse Jesus sem vírgula, que foi um grande profeta sem vírgula, anunciou a paz, eu partiria do seguinte pressuposto. É um texto em que há mais de um Jesus. Por exemplo, eu vejo uma redação sobre o nome Jesus. E claro, existe o Jesus grande profeta, mas existem outras pessoas com o nome Jesus. Digamos que no texto eu tenha lá falando sobre Jesus o grande profeta e Gabriel Jesus, e eu vou chamar ele só de Jesus. Eu poderia falar Jesus que foi um grande profeta, diferente do Jesus que é jogador de futebol. Esse Jesus que foi um grande profeta anunciou a paz, para diferenciar um do outro. Só que isso só faz sentido se estiver num texto em que haja mais de um Jesus. Porque se não houver mais de um Jesus, eu quero explicar e não separar Jesus, e não diferenciar um Jesus do outro. É por isso que neste caso cai muito melhor uma organização explicativa, e neste caso uma organização restritiva. Isso muda o sentido? Muda o sentido. Vou comentar algo com você. Primeiro, essa mudança de sentido, ela não existe na língua falada, porque na língua falada, claro, a vírgula não aparece. Ela só existe na escrita, então é na escrita que precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse zelo, ok? Segundo ponto, toda vez que eu colocar a vírgula ou retirar a vírgula, eu vou mudar o sentido do texto. E é isso que as bancas gostam de apreciar. Existe uma diferença de análise. Uma coisa é eu querer saber se existe um novo sentido, colocando ou retirando as vírgulas. Outra coisa é querer saber qual é o novo sentido. Em geral, as provas só querem saber o seguinte: existe um novo sentido? Sim ou não? Ou seja, só quer saber se existe um novo sentido. Ele nem pede para você descrever qual é o novo sentido. Agora, pouquíssimas questões pedem que você saiba qual é o novo sentido, ok? Neste caso, claro, nós estamos manipulando orações que poderiam, do ponto de vista da coerência, aparecer como explicativa ou restritiva, a depender do contexto que quero trabalhar, a depender da situação. Digamos que eu esteja falando sobre servidores específicos de um determinado órgão e que todos ganham bem. Aí eu trabalho com o lado explicativo. Digamos que eu esteja falando de um texto em que haja mais de uma pessoa com o nome Jesus. Faz sentido empregar o valor restritivo. Só que existem casos, sobretudo em redação discursiva, em que não dá para você escolher entre explicar e restringir. E eu quero te mostrar isso agora. Veja comigo na tela. Olha só. Veja comigo esses exemplos aqui. O programa, todos os exemplos que estão aqui, queridos, todos os exemplos que estão aqui, eles foram retirados de redações que recebi em outros momentos aí da minha trajetória como professor, de redações que recebi e que os candidatos queriam saber se era possível interpor um recurso.
Em todos os casos, a interposição de recurso não foi possível. E é isso que eu quero te mostrar. Essas frases não foram criadas por mim, elas foram retiradas de redações. E eu quero te mostrar qual é a diferença entre o que está dito e o que o candidato quis dizer. Veja comigo, por favor, o que temos. No primeiro caso, esse primeiro caso foi retirado de uma redação do TJDFT, diz assim, ó: o programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado pelo governo, ajudou os brasileiros. Faltou colocar aspas aqui, ó. O programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado pelo governo, ajudou os brasileiros. Note comigo que eu não estou falando de um programa Minha Casa Minha Vida qualquer. É de um programa Minha Casa Minha Vida que foi criado pelo governo. Eu sei que essa oração que está aqui, ela é classificada como oração subordinada adjetiva. Ora, professor, ela está sem vírgula. Se ela está sem vírgula, ela é restritiva. Só que isso traz ao texto um problema de coerência. Por quê? Na redação, ele precisava falar sobre programas criados pelo governo que ajudaram as pessoas a conquistar coisas, para melhorar a qualidade de vida. O texto falava sobre bem-estar social. E a pessoa citou o programa Minha Casa Minha Vida como um dos programas governamentais com essa ideia. Ele colocou com essa oração como sendo restritiva. Querido, se ele coloca como restritiva, restringir significa o quê? Separar, dividir. Ou seja, o que ele indica é que existe mais de um programa Minha Casa Minha Vida. E um deles foi criado pelo governo, um deles tem essa característica. O outro, eu não sei. Ora, mas nós sabemos que não existem dois programas Minha Casa Minha Vida. E mesmo se houvesse, o texto não queria trabalhar mais de um Minha Casa Minha Vida, queria trabalhar o único Minha Casa Minha Vida que existe. Ou seja, ele foi penalizado pela incoerência. O que ele quis dizer, na verdade, é isso aqui, ó. O programa Minha Casa Minha Vida, vírgula, que foi criado pelo governo, vírgula, ajudou os brasileiros. Essa oração não deveria ser restritiva, mas sim explicativa. Ok? Explicativa. Veja comigo no de baixo, esse aqui foi retirado de uma redação escrita por uma mulher, escrita por uma aluna, e ela escreveu o seguinte, o parágrafo dela inclusive era belíssimo, foi na prova do Ministério da Cultura. Ela queria falar no texto sobre a importância do estudo, como era importante estudar, como era importante ter acesso ao conhecimento e aos mecanismos de cultura para a ascensão social. O parágrafo dela era perfeito. Só que ela encerra o parágrafo com essa frase aqui, ó. As mulheres que não estudam ganham menos. E ela coloca dessa maneira. Eu sei que no texto o que ela quis dizer é: existem mulheres que estudam, existem mulheres que não estudam. E quer dizer que as mulheres que estudam ganham mais, as que não estudam ganham menos. Só que olha como ela colocou. As mulheres que não estudam ganham menos. Não são mulheres quaisquer, são só as mulheres que não estudam. Estou diante de uma oração que é subordinada, que é adjetiva, está com vírgulas, portanto, explicativa. Queridos, se a oração é explicativa, o sentido que eu tenho não é o sentido do que ela quis dizer. O que está dito é o seguinte, essa oração define as mulheres. É como se eu perguntasse, poxa, o que são as mulheres? Aí você diz, mulher não estuda. A definição de mulher, ser que não estuda, entendeu? Além de ser uma frase preconceituosa, é uma frase que não vai ao encontro do que o próprio texto dizia, ela foi apenada por isso. E ela tentou me explicar, professor, mas o que eu quis dizer foi isso. Aí eu falei, mas existe uma diferença entre o que você quis dizer e o que foi dito. Porque o que você quis dizer é isso aqui, ó, sem as vírgulas. Ou seja, uma oração que é restritiva, dizendo que há mulheres que estudam, mulheres que não estudam, assim como há homens que estudam, há homens que não estudam, e que as mulheres que não estudam ganham menos, diferentemente daquelas que estudam. Só que para isso as vírgulas deveriam ser eliminadas. Ela foi penalizada, não há possibilidade de recurso. E olha para mim o último exemplo, ele é bacana porque muitas pessoas associam assim, ó. Olha a associação que muitos fazem. Se aqui está no singular, a frase deve ser explicativa. Se aqui está no plural, a frase deve ser restritiva. E não é bem assim que funciona. Tudo vai depender do texto. Isso aqui foi na prova da Adasa. Na prova da Adasa, olha o que o candidato escreveu. O homem que é ser vivo deve cuidar do planeta. Eu sei que nesse texto, quando ele fala o homem que é ser vivo deve cuidar do planeta, ele automaticamente pensa, poxa, o homem deve cuidar do planeta, mas não é um homem qualquer. É o homem que é ser vivo. Veja, portanto, que estamos diante de uma oração subordinada adjetiva, só que ela está sem vírgulas, portanto, ela é restritiva. Pare comigo e pense.
Se ela é restritiva, ela é usada para separar, dividir, limitar. E ela divide quem? O homem. É como se fosse o seguinte: existem homens que são seres vivos, existem homens que não são seres vivos. Os homens que são seres vivos devem cuidar do planeta. Já o homem que não é ser vivo, sei lá o que ele faz. A não ser que a redação do candidato fosse sobre o tema seriado The Walking Dead, essa frase não faz o menor sentido. Porque todo homem é um ser vivo, ok? Todo homem é um ser vivo, ou seja, esse que é um ser vivo define o homem, não separa o homem, ok? Então essa oração, para expressar aquilo que o candidato quis dizer, não poderia ser restritiva, mas deveria ser explicativa. E para ser explicativa seria necessário o emprego da vírgula aqui, ok? Explicativa. E na oportunidade foi até interessante, porque o candidato, esse aqui, teimou. Porque ele falou: professor, parece que você está me chamando de idiota. Você está achando que eu sei que existem homens seres vivos e homens não seres vivos? Eu falei: não, não confunda. Eu sei que você sabe que todo homem é ser vivo. Só que o seu texto diz é diferente daquilo que você quis dizer, ok? E por isso essa diferença de sentido, é por isso que eu estou te mostrando. Essa diferença, eu vou ser muito honesto com você, ela é muito explorada em redação discursiva, porque em muitas oportunidades o candidato quer explicar e restringe, quer restringir e explica. Para as provas de concurso público em geral, o que você precisa saber mesmo? Coloquei a vírgula, mudou o sentido. Retirou a vírgula, mudou o sentido. Só para lembrar para você, o programa Minha Casa Minha Vida, o qual foi criado pelo governo, pronome relativo, as mulheres as quais não estudam, pronome relativo, e o homem o qual é ser vivo deve cuidar do planeta, também pronome relativo, ok? Posso analisar pelo valor adjetivo da oração, posso analisar pelo pronome relativo, ok? Mas estou te mostrando que diferença de sentido é essa. Como eu te falei, existem outros pronomes relativos da língua portuguesa. E eu quero te mostrar. Olha só o que nós temos aqui, ó, na sequência. Veja comigo. A casa onde o governador mora será transformada em uma escola. Veja que eu não estou falando de uma casa qualquer, meus queridos. Eu estou falando da casa onde o governador mora. É uma característica atribuída à casa. Por isso que é uma oração subordinada adjetiva. Ora, ela está sem vírgula, restritiva. Aquele livro cujas páginas estão amareladas é do meu avô. Aquele livro era do meu avô, mas não é um livro qualquer. É um livro cujas páginas estão amareladas. Atribui característica ao substantivo livro. Por isso que é uma oração subordinada adjetiva, está sem vírgula, restritiva. Lá de baixo, o ano quando me casei era bissexto. O ano era bissexto. O ano qualquer? Não, o ano quando me casei. Esse quando me casei refere-se ao substantivo ano. Ano é um substantivo, pelo amor de Deus. Não vem me falar que esse ano aqui é adjunta adverbial, não. Primeiro que adjunta adverbial é classificação sintática. Também não é aqui advérbio, porque quem era bissexto? O ano. Olha aqui, ó, sujeito. Isso aqui é um substantivo. Ano é um substantivo. O o é artigo. Essa oração quando me casei caracteriza esse substantivo ano. Por isso que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que no caso está sem vírgula, portanto restritiva. E olha para mim a próxima. A forma como o patrão tratou o funcionário denotou arrogância. A forma denotou arrogância, mas eu não estou falando de uma forma qualquer. Eu estou falando da forma como o patrão tratou o funcionário. Esta oração caracteriza forma, que também é substantivo. Característica de substantivo significa oração subordinada adjetiva da língua portuguesa. Neste caso, claro, ela é restritiva. Veja para mim que eu analisei o valor adjetivo de todas essas orações. Qual que é o valor adjetivo? Todas caracterizam substantivos, antepostos, ok? Todas têm essa responsabilidade. Agora veja comigo o seguinte. Olha os vocábulos. Onde, cujas, quando e como. Olha os vocábulos. Todos eles são classificados como pronomes relativos da língua portuguesa. E por que eles são pronomes relativos? Porque encabeçam orações que são subordinadas adjetivas, ok? Como eu sei que a oração é adjetiva, esses vocábulos só podem ser pronomes relativos, ok? Eles só podem ser pronomes relativos. Então veja aqui que o valor adjetivo da oração ele é muito importante para você, porque senão você fica restrito apenas a fazer a substituição do que por o qual. Claro, queridos, eu não tiro de você essa possibilidade de substituição, uma vez que ela é muito utilizada mesmo na língua portuguesa. Você vai fazer essa substituição inúmeras vezes, você vai ver a quantidade de exercícios que vão exigir de você essa substituição. Mas
eu solicito a você que não tenha apenas este recurso à mão. Por quê? Em algumas oportunidades você não vai encontrar um que, mas você estará diante de uma possibilidade de analisar o valor adjetivo de uma oração. O valor adjetivo, claro, em relação a um determinado substantivo. Cada pronome relativo desses, meus queridos, vou voltar para você aqui, ó, cada um desses pronomes relativos aqui, 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 o pronome relativo que está aqui e aqui, o pronome relativo que aparece aqui, 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 todos eles possuem função sintática. Mas nós trataremos sobre a função sintática deles em um outro momento. Por quê? Neste momento eu quero simplesmente que você saiba o que é uma oração adjetiva para diferenciar sobretudo daquilo que vimos da oração substantiva. Não sei se você foi tentar aqui, mas em nenhum desses casos você conseguiu fazer a substituição por isso. Não dá para falar a casa isso, aquele livro isso, o ano isso. Não dá para colocar, por exemplo, as mulheres isso, o homem isso, o programa Minha Casa e Minha Vida isso. Não dá para você fazer a substituição por isso. Então você já elimina a possibilidade de ser oração subordinada substantiva. Por quê? Haverá uma infinidade de questões que vai pedir para você marcar qual oração é diferente das demais. E em geral você vai fazer essa oposição entre substantivas e adjetivas, ok? Então por isso que eu estou colocando para você à disposição este conhecimento acerca do funcionamento dessas orações, ok? Vou até aproveitar e fazer um comentário para você. As orações subordinadas adjetivas, elas caem em prova muito mais que as orações subordinadas substantivas, ok? As orações adjetivas, elas aparecem muito mais em prova do que as substantivas. Por quê, Elias? Eu não sei. Preferência de banca, ok? Talvez porque haja mais coisas a serem exploradas ou porque talvez o assunto possa ser mais pautado por confusões, porque tem gente que confunde oração adjetiva com aposto. Existem pessoas que não sabem fazer a análise sintática de um pronome relativo, mas a oração adjetiva aparece mais que a oração substantiva em provas, ok? Na sequência, nós faremos uma sequência de questões, um conjunto de questões acerca dessas orações subordinadas adjetivas, ok? Um forte abraço e até a próxima.